Muito boa noite a todos. Espero que já me consigam ver, ouvir. Espero que estejam todos desse lado e que me possam confirmar se as condições de recepção são efetivamente boas, se são positivas para vocês ou não. Mas uma vez mais gostaria de deixar então as boas noites para todos aqueles que vão entrando, quer a partir de Mafra, como o Sr. António Teixeira, quer também a partir do Brasil, também como a Senhora Patrícia Silveira. Aliás, como todos os outros também que vão entrando um pouco de todo, de todos, de vários países, de vários destinos. Portanto, eu saúdo-vos a todos, agradeço a vossa presença aqui e hoje trago naturalmente alguns temas que são verdadeiramente, parece, quero eu acreditar, que são de extrema utilidade e de extrema pertinência. Agradeço também a todos aqueles que me têm saudade pela questão do Benfica, que de facto esteve magnífico ontem. Boa noite também, senhora Susana Rodrigues, para Barcelona. Uma boa noite para si, boa noite, senhora Tessa Pedroso. Senhora Vanessa, boa noite para a Invicta também. E boa noite a todos em geral, também a todos aqueles que estão no estrangeiro a assistir. Ora bem, antes de mais, eu gostaria de vos deixar já uma novidade, é que vamos ter o prazer de receber aqui no nosso canal o jornalista Miodrag Zarkovic. Portanto, o Miodrag Zarkovic é um jornalista sérvio e é um jornalista sérvio que tem muito contacto com o Donbass, com a Rússia, até com a estratégia da União Europeia. Eu vou partilhar convosco, para aqueles que não conhecerem o seu nome, para poderem procurar por ele depois, porque acho que vão ter uma muito agradável surpresa, já que o Miodrag Zarkovic está aqui presente. Portanto, como veem, vocês encontram-no, por exemplo, no Twitter, encontram inúmeras outras notícias, um pouco, bom, isto é porque eu não tenho aqui o login feito, mas vou encontrar muitos outros conteúdos que ele publica no Twitter e também fora dele. Portanto, tem também a participação em alguns podcasts, tem a participação em inúmeros fóruns. Portanto, logo por aqui, eu acho que vai ser um convidado extremamente interessante. Ele, neste momento, está no Donbass e, aliás, nós não conseguimos já definir qual é que é o dia, a hora, mas, acima de tudo, quem quiser que o vá já seguindo, e eu aproveito e sugiro, como a senhora Vanessa me está a fazer recordar, para irem deixando o gosto ou o like neste direto, neste vídeo, para também quem vir a posteriori, porque ajuda a promover o canal, ajuda também a promover o direto, e isso é extremamente importante. Mas o que eu vos gostaria de falar é, acima de tudo, que nós vamos ter este convidado connosco muito brevemente. Vamos ver se será já esta sexta-feira, porque o Zarkovic está neste momento presente no Donbass e nós temos desde logo várias circunstâncias que podem dificultar ou que podem impedir que as coisas possam acontecer num horário que seria este horário noturno favorável a todos. Desde logo o facto de, pelo menos em Donetsk, de estar em vigor um recolher obrigatório que obriga a que as pessoas às 23 horas já se encontrem cada uma nas suas casas e não saiam para o exterior. O que quer dizer que quando as condições de internet não são necessariamente as melhores, as pessoas não têm a possibilidade de se deslocar para qualquer outro meio onde consigam ter, por exemplo, um café com internet, um outro hotel que tenha excelentes condições de navegação de internet. Portanto, a pessoa fica logo automaticamente condicionada. E, portanto, eu estou a tentar confirmar com o Miodrag Zarkovic se nesta sexta-feira já, portanto, depois da manhã, se ele já tem a disponibilidade para e se consegue, porque parece que até há pouco tempo havia uma exceção no recolher obrigatório que à sexta-feira e ao sábado permitia que não houvesse recolher obrigatório. E se assim for, isto quer dizer que o Miodrag Zarkovic, na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, hora de Lisboa, que estará aqui connosco e estaremos aqui a fazer um direto com ele, onde poderão naturalmente participar.
vamos falar não em sérvio, que eu não domino a língua como é natural, mas o inglês do Miodrag Zarkovic, que como vocês vão poder ter a oportunidade de ver, é fabuloso, é excepcional, portanto, acho que não terão dificuldade por aí. Para quem não dominar tanto inglês, não deixem de estar presentes, mas depois terão sempre a possibilidade de ver o direto com legendas em português, com legendas em inglês e com legendas em russo, como já vem sendo habitual. Portanto, acima de tudo, eu queria já fazer este anúncio, porque acho que vai ser, tenho a certeza, aliás, que vai ser um convidado de peso. Há muitos aqui que já o conhecerão, sem dúvida, mas há outros também que não o conhecem, portanto, eu agradeço que façam esse estudo prévio para verem que o Miodrag Zarkovic tem uma larga tradição e de conhecimento, quer do Donbass, quer da Ucrânia, quer da Rússia, até mesmo para nos falar sobre a Sérvia, e vai ser um excelente convidado para nos partilhar aqui o seu testemunho e também a sua visão. É alguém com conhecimento crítico e conhecimento de terreno extremamente úteis. Muito bem, um primeiro tema que eu gostaria de vos deixar aqui hoje e que eu gostaria de vos sugerir prende-se desde logo com o facto de nós termos visto, pelo menos desde ontem, que houve o New York Times lançou uma versão daquilo que diz ter sido a sua versão dos acontecimentos do que aconteceu no Nord Stream. Vamos lá ver uma coisa, portanto, segundo esta visão do New York Times, claro que isto é sempre muito fácil escrever peças assim, ou seja, as fontes são anónimas, são os serviços de informações dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou da Alemanha, ou seja, há sempre um serviço de informações pelo meio que conseguiu obter, conseguiu investigar e conseguiu chegar à conclusão de que quem cometeu o desastre, o ataque no Nord Stream, foi um grupo pró-ucraniano. Claro que é uma fonte de serviço de informações, que com base em supostas fontes anónimas, nós nunca sabemos muito bem quem é. Aliás, na verdade, resta saber sequer se existe alguém verdadeiramente que se possa considerar de fonte, porque uma coisa é ser fonte, outra coisa é partilhar uma determinada cartilha para ser lida e para ser apresentada como sendo uma história. Portanto, ainda hoje eu vi esta crítica em algum lado que dizia os jornalistas os jornalistas na atualidade são repetidores, não são repórteres. Portanto, para não correr o risco disso, como acontece aqui no New York Times, então depois aparece, somando-se a tudo isto, o Ministério da Defesa da Ucrânia também vai dizer que não faz ideia do que é que o New York Times está a falar, porque pode ser um grupo pró-ucraniano, mas o facto de ser pró-ucraniano não quer dizer que tenha ligação a Kiev. E pronto, e assim tenta, para todos os efeitos, Washington fazer aquilo que se chama de gestão dos danos e dos estragos causados pela investigação que tem sido publicada pelo Sr. Seymour Hersh. Portanto, o Sr. Seymour Hersh, Pulitzer, subitamente andaram 6 meses o Ocidente completamente a dormir, toda a gente a subir para o lado, toda a gente a desvalorizar, toda a gente a dizer que é uma situação inaceitável, um ataque ao Nord Stream, que é uma situação aborrecida, foi mesmo assim, e o aborrecido é um eufemismo para a forma como trataram este caso, e depois, no fim, quando finalmente, 6 meses depois, sai uma investigação por parte do Pulitzer, que todo aquele conteúdo que publicou até hoje nunca teve o mínimo tipo de contestação quanto à sua veracidade, subitamente é logo esta história que é colocada em causa e qual é a melhor forma de contestar uma história destas, não é vir dizer para a imprensa isso é falso, isso não aconteceu. Não. É preciso apresentar uma contranarrativa com determinados factos que se possa depois utilizar para poder justificar que existem factos concretos que, afinal, acabam por fazer do Sr. Seymour Hersh um mentiroso que foi completamente manipulado e que está com um discurso pró-russo. A parte boa no meio disto tudo, como eu pus há bocado no meu Twitter, é que, pelo menos, estas narrativas todas que agora o New York Times andou aqui a desenvolver, pelo menos já serve para uma coisa. Já serve para que até o New York Times e que Washington reconheçam que não foi a Rússia a estar por trás
da explosão e da destruição do Nord Stream. Como eu vi durante muito tempo um conjunto de pessoas a avançar com a tese de que não, em última instância, podem até ter sido os russos, a destruir o próprio Nord Stream. Muito obrigado, Sr. Pedro Dias, pelas suas palavras, Sr. Licínio César também, a Sra. Ernestina Fernandes, todos eles. Portanto, como para todos os efeitos, andaram a sugerir que poderiam ter sido os russos a querer, para todos os efeitos, destruir o seu próprio, o Nord Stream, então agora aquilo que fazem é finalmente os próprios New York Times e do Washington virem desmentir e virem rejeitar que afinal terá sido a Rússia. Ou seja, eles perceberam que a melhor forma de proceder à gestão dos danos seria tentar criar uma narrativa alternativa, e essa narrativa alternativa não poderia nunca passar pela acusação à Rússia, porque seria demasiado evidente que se tratava de uma narrativa alternativa. Ou seja, criou-se então um suposto grupo pró-ucraniano, que ninguém identifica bem o que é, nem qual é, nem em que trâmites é que as coisas se processam, e depois, ao mesmo tempo, encontra-se, através destes factos objetivos, uma forma de se tentar descartar aquilo que Seymour Hersh acabou por publicar. E esta é uma estratégia muito antiga, que é o New York Times serve em imensas coisas como caixa de ressonância daquilo que é a Casa Branca, sobretudo durante a administração Biden. Não é a primeira, não é a segunda vez que nós encontramos o New York Times a mandar recados cá para fora, para a Ucrânia. Muito obrigado também ao Sr. Diogo Rodrigues e à Maria também, que de facto tem sempre este sentido de humor muito peculiar e muito incisivo que eu tanto aprecio e nas observações que faz. Mas, quer dizer, nós temos então uma situação de o Seymour Hersh, que subitamente passa a ser acusado então de estar a vender um conjunto de mentiras, e o New York Times, uma vez mais instrumentalizado para veicular, junto da opinião pública dos Estados Unidos, aquilo que a Casa Branca quer que seja veiculado. É tão simples quanto isso, portanto, e não é a primeira nem a segunda vez, eu já vos reportei aqui mais do que um caso em que as coisas acontecem e se dão dessa mesma maneira, ou seja, em que nós temos o New York Times, desde lá está como eu referi há pouco, a dar recados a Zelensky, indiretamente, ou seja, através do sentido de crítica ou de questionamento por parte dos jornalistas, até outro tipo de preparações e de narrativas relativamente a determinadas histórias que começam por surgir no New York Times, depois passa tempo pelo Washington Post, e depois finalmente aparece alguém da Casa Branca a complementar e a dar uma certa chega para não parecer que aquilo está tudo consertado. Portanto, não se iludam. Nós temos a história do Sr. Seymour Hersh, que é quem é. Não consigo compreender quais é que seriam os motivos para 6 meses depois de Seymour Hersh mentir, vir para a praça pública mentir com uma suposta fonte. Agora, falando em serviços de informações e em fontes propriamente ditas de serviços de informações ocidentais, bom, começamos logo naquela que é a maior farsa do século XXI e que foi realmente a famosa fonte Curveball, que deu origem depois à justificação, à fundamentação para se iniciar a intervenção militar no Iraque. Portanto, e nós sabemos todos como é que aquilo acabou, supostamente era alguém com muitos acessos, este tipo de coisas continua até hoje. Portanto, a comunidade de informações, a ter sido realmente alguém da comunidade de informações, será alguém que está a injetar um determinado conteúdo que interessa veicular cá para fora. E neste momento, toda a gente ficou completamente calada e, subitamente, cerca de 15 dias, 3 semanas depois de Seymour Hersh ter lançado o início da sua investigação, olhem, surpresa das surpresas, agora temos então a comunidade de intelligence, a comunidade das informações, fazer veicular para o exterior que afinal sabem quem é que foram os autores do famoso incidente que destruiu o Nord Stream. Portanto, subitamente, mas andaram 6 meses a desvalorizar o incidente. Eu penso que as pessoas olhem para isto e pensem nisto e coloquem isto em perspectiva. Entrando agora naquela que é a principal temática que dá origem ao tema do direto de hoje, eu gostaria de referir que o Conselho da União Europeia aquilo que fez foi aprovar e implementar um conjunto de sanções
contra um conjunto de personalidades que se entendia e que desde 2014, aliás, antes de entrar para esta história, peço uma vez mais, quem puder, vá deixando o seu gosto, vá deixando o seu like, é extremamente importante para o canal, ajuda a promovê-lo, ajuda também para todos os efeitos a lançá-lo e a projetá-lo e a dar-lhe uma visibilidade diferente. E acho também que não custa nada. Portanto, literalmente não custa nada. Portanto, acho que podem sempre pôr um gosto, é uma forma de ajudar a dinamizar também o canal. Mas, desde 2014, com a união entre a Península da Crimeia e a Rússia continental, a Federação Russa, que a União Europeia se tem esforçado, nomeadamente através da Comissão e do Conselho da União Europeia, que têm-se esforçado significativamente para poderem aplicar sanções e criar uma lista com um conjunto de personalidades que possam, para todos os efeitos, ser sancionar e limitar aqueles que se entende que terão tido, de alguma forma, uma intervenção significativa na política da União, da Federação Russa, quer quanto à questão da Crimeia, quer quanto à questão das hostilidades que foram travadas desde 2014 nas províncias do Donbass e depois também, já mais recentemente, com o início da intervenção militar na Ucrânia. E com aquela questão também, novamente, do regresso à União entre todos aqueles que fazem parte da Federação Russa, todos aqueles que fizeram parte outrora da Federação Russa, até da União Soviética e do Império Russo, e que agora estavam a ser basicamente recuperados e que voltaram e que regressaram outra vez à Federação Russa. Ora bem, uma das pessoas que foi sancionada, que viu o seu nome ser incluído na lista de sanções da União Europeia, foi a senhora Violeta Prigogina, que era residente em São Petersburgo. Temos aqui, naturalmente, o nome. Também temos acesso a esses dados sobre aquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu foi que, a 23 de fevereiro de 2022, nós temos os dados também dos advogados, temos os advogados de um conjunto de outras pessoas também que representavam o Conselho da União Europeia. E aquilo que aconteceu foi que, a 23 de fevereiro de 2022, houve uma decisão do Conselho da União Europeia que basicamente veio acrescentar mais um conjunto de nomes à lista de medidas restritivas e que supostamente teriam sido influenciados, seriam pessoas que eram ou tinham influência e tinham algum peso quanto a todo o tipo de manobras desencadeadas pela Federação Russa e que facilitaria para todos os efeitos a integração das províncias das Repúblicas Populares de Donetsk e de Lugansk e das regiões de Kherson e também de Zaporozhye na Federação Russa. O que se passa é que a senhora Violeta Prigogina tem uma particularidade. É que, como devem ter reparado pelo nome, a senhora é mãe de Yevgeny Viktorovich Prigozhin, que é nada mais nada menos que o fundador e o líder do Grupo Wagner. Grupo Wagner, que se encontra neste momento a travar também hostilidades contra as Forças Armadas Ucranianas, contra aquele conjunto de voluntários que nós não sabemos necessariamente ao certo. Esses voluntários que não são só ucranianos, mas combatem ao lado dos ucranianos e que nós não sabemos ao certo quem é que os financia, se é o Ocidente ou se de facto é outro tipo de instituições não necessariamente estatais. Enfim, isto são sempre coisas que trazem para mangas, mas aquilo que o Conselho da União Europeia fez, a 23 de fevereiro de 2022, foi colocar o nome da senhora Violeta Prigogina, na lista de sanções por ser mãe de Yevgeny Prigozhin, que é, lá está, o líder do Grupo Wagner. Então, qual é que foi a principal motivação? Supostamente, entendeu o Conselho da União, diz aqui que, eu estou a ler o acórdão, nós temos o acórdão, que conhecemos hoje a decisão dele, e só está ainda disponível em língua francesa. Eu depois partilharei o acórdão em língua francesa.
porque a única coisa que nós temos é um conjunto de comunicados para a comunicação social em diversas línguas, mas em língua francesa nós temos o acórdão na íntegra. E basicamente aquilo que se diz aqui é, no ponto 9, eu vou até partilhar convosco para vocês poderem, de certa forma, irem também acompanhando, porque eu acho que é importante, e podem ir vendo. Eu acho que tem toda a relevância. Deixem-me ver se ele consegue abrir, ok. Eu vou partilhar aqui convosco para vocês poderem também acompanhar. Espera lá que aqui, aqui está ele. Eu acho que já conseguem ver o que é que está aqui em causa. Ora, muito bem. E então, pronto, e então, basicamente, aquilo que vocês podem ver é o acórdão, e eu venho aqui ao artigo 9, cujo artigo 9 se diz que, deixem-me ver se eu consigo ampliar isto de forma a conseguir se ler bem quem está lá em casa, para conseguir acompanhar aquilo que aqui se diz. Está em francês, nem todos conseguiram ler, mas eu vou traduzir. Basicamente, o que diz é que, em 23 de fevereiro de 2022, o Conselho adotou uma primeira série de medidas restritivas, sendo que medidas restritivas são sanções, e estas diziam respeito, em primeiro lugar, às restrições nas relações económicas com as regiões não controladas pelo governo de Donetsk e Lugansk, em segundo lugar, às restrições de acesso ao mercado de capitais, incluindo a proibição de financiamento da Federação Russa, do seu governo e do seu Banco Central, e, em terceiro lugar, hum, a ditar ou adicionar os membros do governo, bancos, empresários, generais, bem como 336 membros da Государственная Дума Federal Soberania Российской Federação, portanto, que era a Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação Russa, na lista de pessoas e entidades sujeitas a restrições ou a medidas restritivas. Aquilo que nós temos depois, no ponto 10, vem aqui depois a precisar mais coisas, mas, resumindo, foi aplicada à senhora Prigogina. Nós conseguimos encontrar isso no artigo 14. Nós conseguimos ver aqui no articulado, no artigo 14, que os fundamentos entregues ou que foram indicados pela senhora Prigogina é que foi o facto de ela ser proprietária da Concord Management and Consulting LLC e de fazer parte da Concord Group, que é fundada e propriedade até 2019 do seu filho. A verdade é que ela possui outros negócios relacionados ao filho. Foi isto que foi dado na altura pelo Conselho da União Europeia. Ela está associada ao filho, que é responsável pela implantação de mercenários do grupo Wagner da Ucrânia, na Ucrânia, e que aproveitou importantes contratos públicos com o Ministério da Defesa da Rússia após a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e a ocupação do leste por separatistas apoiados pela Rússia. Este ato depois surgiu no dia 24 de fevereiro, publicado no Jornal da União Europeia, e este foi o fundamento que deram para sancionar, basicamente, a senhora Violeta Prigogina. Qual é que é aqui o problema? Bom, às tantas, o Tribunal de Justiça da União Europeia vem explicar quais são as alegações fundadas pelas partes, vem indicar tudo aquilo que possa estar envolvido, aqui no caso sujeito à discussão para todos os efeitos, e depois é muito importante nós vermos a sentença. É que a sentença, aquilo que é dito nesta sentença, e pelo menos nesta parte final, é que o Tribunal decidiu declarar e anular a decisão de 23 de fevereiro de 2002 relativa às medidas restritivas relativas a ações que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, e que, portanto, determinou que fossem cancelados na medida em que o nome de Violeta Prigogina tenha sido inscrito nas listas de pessoas e entidades constantes do anexo, basicamente com o regulamento que depois aqui é identificado. Ou seja, basicamente aquilo que o Tribunal acabou por dizer foi, e sim, para se anular
todo este tipo de decisões, medidas restritivas, nomeadamente da apreensão de qualquer tipo de bens que a senhora possa ter ligados ao seu nome, impedir a senhora também de viajar para o espaço europeu e por aí fora, porque diz aqui o artigo 104 da decisão do Tribunal que, no caso em apreço, o vínculo de associação às sociedades, quer à sociedade da senhora, quer à sociedade do filho, hum, não puderam ser estabelecidos. E não puderam ser estabelecidos porque, como a decisão de sancionar a senhora foi tomada a 23 de fevereiro de 2022, e segundo o Tribunal, diz depois o Tribunal aqui no artigo 102, diz o artigo Tribunal aqui, diz o artigo aqui no artigo 102, que desde 2017 que a senhora não tem qualquer tipo de ligação à empresa ou ao grupo empresarial que é tido pelo filho, apesar de terem de uma parte, a verdade é que para todos os efeitos, à data em que foram aplicadas as sanções, a senhora já não tinha qualquer tipo de ligação formal, ah, para todos os efeitos, às empresas do filho. E depois nós podemos, é que eu ao mesmo tempo vou lendo aqui algumas coisas para poder também ver se vos posso acrescentar, desculpem algumas hesitações, mas é porque eu vou mesmo acabando por ler. Vejam também o artigo anterior, o 101, que diz que é certo que, como refere o Conselho, resulta dos elementos dos autos que o regime de gestão das sociedades pertencentes a Prigozhin inclui membros da sua família. No entanto, à data de adoção dos atos impugnados, nada indica que a recorrente, que foi a senhora que recorreu dessas mesmas medidas, que ainda era membro deles, que ainda era parte deste grupo empresarial. Resulta, nomeadamente, do gráfico que foi apresentado como prova pelo Conselho da União Europeia, que a participação da senhora Prigogina nas sociedades ligadas ao filho cessou em 2003 e depois, relativamente à imprensa Larta, mas em 2017 cessou para a empresa Concord Management and Consulting. Portanto, voltamos outra vez ao artigo 104 e quando nós voltamos ao artigo 104 deste mesmo acórdão, que é extremamente importante, aquilo que é dito é que o vínculo de associação entre as diferentes empresas, quer as da mãe, quer as do filho, não pode ser estabelecido, pelo que a motivação para sancionar a senhora baseia-se exclusivamente no vínculo familiar. Portanto, a verdade é que não houve também para todos os efeitos, depois diz a seguir o acórdão, não estavam verificados os critérios do vínculo entre a senhora e o poder político russo, pelo que se a única motivação tem a ver com o facto de a senhora ser mãe de Yevgeny Prigozhin, então, nesse caso concreto, o tribunal tem de anular estas medidas, porque, entende o tribunal, a ligação, o vínculo familiar não é suficiente para sancionar alguém. É preciso que a pessoa tenha uma participação, uma intervenção direta, quer no grupo empresarial do filho, quer também para todos os efeitos quer também para todos os efeitos ao próprio poder político russo, não pode ser estabelecido esse vínculo, esse dado, como meio de prova, pelo que foram anuladas estas medidas. Particularidades e alguns aspectos que eu gostaria de sublinhar nesta questão em concreto. Desde logo, nós tínhamos aqui o artigo 52 desta decisão, que é caricato, porque o tribunal indica e trata cada um dos elementos de prova que foram apresentados pelo Conselho da União Europeia. Então vamos lá ver. Sabem o que é que o Conselho da União Europeia decidiu sancionar, utilizar para provar que a mãe de Prigozhin tinha ligação direta ao filho e também beneficiava com as ações do filho e ao mesmo tempo das ações do poder político russo na Ucrânia. Sabem quais são os elementos de prova? Então eu passo-vos a dizer e depois vocês podem confirmar. O artigo 52. O Conselho da União Europeia apresentou como prova da ligação
da senhora Violeta Perigogina às empresas do filho um artigo da Wikipédia. Esta foi uma das principais provas que foram dadas. Um artigo, eu volto a repetir, foi dado como meio de prova um artigo da Wikipédia. O tribunal diz isto, e aliás, eu não resisto e vou ter de vos mostrar isto mesmo, não é? Porque eu vou-vos mostrar, eu não resisto, porque realmente acho que isto seria hilariante, mas é para se perceber a gravidade de como é que são muitas vezes criadas estas listas de sanções e com base em que elementos. E percebam bem até a forma como podem ser manipuláveis os dados. Basta que alguém possa ter feito. Reparem o que é que diz aqui no artigo 52. Ou seja, e vejam aqui a referência. O tipo de prova que consta com documento número 2 e que foi reproduzido, neste caso em apreço, ou seja, no conjunto de pasta de provas ou dossiê de provas, contém um artigo do site da internet da Wikipédia que foi impresso a 2 de fevereiro de 2022 e que liga, basicamente, relaciona o Concord Management and Consulting ao grupo de sociedades Concord. Reparem bem como é que é possível, ou seja, uma coisa que pode ser manipulada. Não, não, Sra. Patrícia Silveira. Não foi o Tribunal de Justiça da União Europeia que decidiu isso. O Tribunal de Justiça da União Europeia, aquilo que está a dizer é que o Conselho da União Europeia apresentou como prova da ligação desta senhora ao filho e como fundamento para a poder sancionar um artigo da Wikipédia. Mas isto não fica por aqui. Isto não fica por aqui. Reparem que logo a seguir é dado outro exemplo. Onde é que ele está? É logo no 53. Um outro documento probatório que foi apresentado como meio de prova, também decisivo por parte do Conselho Europeu para justificar sanções e o congelamento de bens à mãe de Yevgeny Prigozhin, foi o site UA Wire. Ou seja, este site, caso muitos não saibam, podem ver, é uma fonte, é uma base basicamente noticiosa, é um meio alternativo. Não se sabe em concreto quem são os proprietários e mesmo os gestores, quem alimenta os conteúdos, são completamente desconhecidos. E está, para todos os efeitos, catalogado como tendo uma inclinação liberal e usando fontes consideradas pobres. Eu até vos dou aqui, por exemplo, este tipo. Eu vou-vos dar vou-vos mostrar aqui o site para vocês verem, por exemplo, o que é dado aqui. Pronto. E agora vejam que, entre tantas outras coisas que aqui constam, diz-se logo que é muito influenciado, portanto, por ideais de centro-esquerda, e depois diz também reportagens ou conteúdos baseados em fontes fracas e também a ausência de quem é que são os informadores. Isto vem de onde? Isto vem da Ucrânia, e se podem ver depois os conteúdos do UA Wire. Pronto, basicamente é isto. Agora, vamos lá ver. O Conselho da União Europeia, que é o Conselho da União Europeia, vai apresentar como meio de prova um site que ninguém sabe sequer quem é, que ninguém sabe quem é que são os seus administradores, ninguém sabe sequer se é minimamente fiável. Ouçam, isto é para vocês verem a gravidade, e realmente o Sr. Jamitica estava aqui a dizer, o ridículo não tem limites, esta União Europeia está moribunda, e sem sombra de dúvida que isto acaba por ser o reflexo daquilo que acontece, ou seja, como é que é possível? Nós temos o Conselho da União Europeia que, para defender a legalidade de medidas que vão congelar os bens a uma pessoa, um particular, para impedir essa pessoa de entrar e de circular em espaço europeu e para basicamente neutralizar tudo o que esteja relacionado com a vida dessa pessoa, vamos apresentar como meios de prova que não vão deixar margem para dúvidas um artigo da Wikipédia, um artigo da UA Wire e não só. Reparem que depois o outro tipo de provas, não há um único elemento de prova documental que seja apresentado e que seja de facto
algo documental, algo que resulte de uma investigação, algo que possa não deixar dúvida de uma investigação minimamente séria e independente. Mas não é só isso, é que depois, aqui a páginas tantas, eles continuam aqui, o Tribunal, a indicar quais foram os vários meios de prova apresentados pelo Conselho da União Europeia. Vejam, por exemplo, aqui o 63. Ou seja, o Conselho refere-se igualmente a um artigo, Putin's Not So Secret Mercenaries, Patronage, Geopolitics and the Wagner Group. Portanto, os mercenários nada secretos de Putin, a patronato geopolítico e o grupo Wagner. E então vejam onde é que isto foi publicado, pelo Carnegie Endowment for International Peace. Ou seja, estamos a falar uma vez mais estamos a falar de um centro, de um think tank, ou de um grupo de reflexão que é totalmente financiado e alimentado por Washington. Este é que é o meio de prova que é apresentado pelo Conselho da União Europeia para poder aplicar sanções a uma pessoa destas. Mas há mais. Nós temos também aqui o jornal The Moscow Times, vejam aqui no artigo 64, um artigo do jornal The Moscow Times de 2017, para se justificar todo o tipo de atuação e a ligação que supostamente a senhora teria a este grupo também empresarial do seu filho. O The Moscow Times, que é um jornal muitas vezes associado a uma ala dissidente, ou que pelo menos será opositora à ala dominante no Kremlin. E quer dizer, e nós temos este tipo de fontes totalmente alimentadas, muitas vezes, sabe-se lá com que tipo de motivações, sem qualquer tipo de confirmação, de fiscalização do ponto de vista do interesse público. E então vamos apresentar páginas da Wikipédia, vamos apresentar também do UA Wire, ou seja, eu basicamente, se decidir criar um blog e começar aqui a injetar os conteúdos que bem me apetecerem, eu posso fazê-lo e um dia arrisco a que alguém, num processo, numa ação de defesa, que o Conselho da União Europeia, numa ação qualquer de defesa das suas medidas absolutamente ilegais, que possa apresentar o meu post de um blog como sendo algo que não deixa margem para dúvidas enquanto elemento probatório. Será que já deu para perceber o ridículo e o absurdo do modus operandi do Conselho da União Europeia para aplicar sanções a um conjunto de cidadãos russos, em concreto? Eu não estou a dizer que são todos. Calma, Sr. Jaime Bem, claro que vale. Vale a pena perder tempo com os tribunais por uma outra razão. É que, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia, para já, isto deveria merecer reflexão e preocupações, porque estar alguém a ser sancionado, eu uso como sancionado, mas isto não é no sentido penal, na prática acaba por deixar a senhora com a sua vida toda atrapalhada até ao fim dos seus dias. Ponto número 1. Depois, não sei se me conseguem ouvir bem ou não. O Sr. Jamie Tinker diz que está a falhar do meu lado. Se me puderem confirmar, pronto. Mas depois nós temos, numa situação destas, a União Europeia, imagine a quantidade de outros cidadãos que estão a ser visados pelas sanções. Aliás, a última lista de sanções é curiosa, porque consta nas fundamentações propagandista do Kremlin. Vai aos meios de comunicação social e defende visões do Kremlin. Mas calma lá. Mas porque a pessoa está mandatada pelo Kremlin ou porque a pessoa está mandatada, ou porque a pessoa defende aquela linha argumentativa por sua iniciativa própria. É isso que faz alguém ficar com o rótulo de propagandista e logo, automaticamente, acabar na lista de sanções da União Europeia. Mas é assim que, que os tribunais da União, não só da União, mas como também dos vários membros da União Europeia, congelam, confiscam e impedem a circulação de pessoas de nacionalidade russa em espaço europeu. E depois eu até vos digo outra coisa, é que esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a meu ver, cria um precedente importantíssimo que, a meu ver, pode favorecer a posição de cidadãos russos que residam em Portugal e que tenham tido contas bancárias congeladas, que tenham tido
tenham sido impedidos de ter acesso a vistos, que tenham sido impedidos de adquirir casa, que tenham sido barrados no acesso ao emprego e espaço europeu. E se bem se recordem, eu já falei daqui disso mais do que uma vez. Porque eu já disse aqui mais do que uma vez que é impossível que nós possamos entender como critério único a sancionar cidadãos russos, por exemplo, residentes em Portugal, e decidir puni-los com o simples facto de serem russos ou de serem bielorrussos. É impossível. Isto é do mais ilegal, é uma violação a tudo aquilo que são princípios da União Europeia e viola o direito comunitário. Eu já disse isso aqui várias vezes. Há até um vídeo meu muito específico, só exclusivamente dedicado a este caso e onde eu trato exatamente desta questão para mostrar como é ilegal a aplicação de sanções desta natureza. E esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, ao considerar que o vínculo familiar a uma determinada pessoa, alvo de sanções, ainda que sejam legítimas a aplicação dessas sanções, não é suficiente para que, aliás, é manifestamente insuficiente para que se possa condenar alguém e colocar o nome daquela pessoa numa lista de sanções. Ora, estabelecendo o mesmo raciocínio para o caso de cidadãos anónimos que não entram especificamente, expressamente na lista de sanções da União Europeia, mas que depois indiretamente acabam por ser penalizados com elas, por exemplo, a questão da abertura das contas bancárias, volto a dizer outra vez a questão da emissão dos vistos, a questão do atraso, porque muitas vezes é concedido o visto, mas depois não é emitido o cartão que funciona como meio de prova em como foi emitido o visto perante as autoridades dos vários países, fora um conjunto de outras coisas. Tudo isto, o simples facto de estar a ser aplicado a cidadãos que tenham mera nacionalidade russa, isto é ilegal. E, a meu ver, esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi hoje conhecida, eu não sei se teve tratamento na comunicação social portuguesa ou não, mas é extremamente importante, porque, a meu ver, abre a caixa de Pandora para que os advogados que representam este tipo de cidadãos em vários litígios junto dos tribunais, sejam portugueses, seja em qualquer outro tribunal, qualquer outra instância de qualquer outro país da União Europeia, serve para impugnar e para invocar ilegalidade da ação e até para poder pedir indenizações aos Estados e às autoridades de supervisão, quer bancárias, quer também às autoridades ligadas ao governo dos Estados da União, nomeadamente o que estou aqui a pensar no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estou a pensar também no Banco de Portugal, que é muito complacente com este tipo de coisas. Portanto, acho que isto cria a caixa de Pandora, a meu ver, é extremamente grave que uma situação destas acabe por acontecer relativamente à União Europeia. E depois é a sustentação, a fundamentação absolutamente frágil. Assim que este castelo de cartas da União Europeia é posto à prova, bastou apenas um sopro, que foi a senhora, a mãe, a senhora Violeta Prigozhin, que é a senhora que é mãe do líder do grupo Wagner. Portanto, assim que a senhora coloca em causa todo este tipo de decisões e de argumentos, automaticamente o castelo acaba por ruir com uma facilidade incrível, que é perceber-se logo a fragilidade deste tipo de argumentação. Ou seja, nós temos a Comissão Europeia, temos o Conselho Europeu a dizerem que ele é propagandista, aquele é empresário, aquele tem ligações ao X ou Y. E depois, quando vamos ver, mas qual é que é a fundamentação? É um artigo da Wikipédia, é um blog, é um projeto que ninguém sabe quem é que está por trás, mas como tem informação que nos agrada e que nos parece favorável à nossa pretensão, então cá vai disto. Vocês já viram o perigo que é uma coisa destas? Vocês já viram como é que o Ocidente está a funcionar e como é que as instituições estão a colocar em causa tudo aquilo que são os princípios mais basilares do Estado de Direito? E depois temos, com base neste tipo de argumentos, a censura imposta contra cidadãos da Federação Russa só pelo simples facto de terem nacionalidade russa. Isto é do mais frágil e é do mais abjeto que se pode fazer. É que não há qualquer outro tipo de adjetivo, nem qualquer outro tipo de argumento que nós possamos utilizar para censurar uma notícia desta natureza. Portanto, espero que isto tenha a maior amplitude, espero que existam, como diz o Sr. Jaime Baião, partidos políticos representados no Parlamento que levantem esta questão, a gravidade da decisão que é de estar a fundamentar e a justificar decisões altamente restritivas e condicionantes
do modo de vida natural de cada cidadão particular e fazer as pessoas pagarem por vínculos familiares, porque a senhora gerou um filho, porque a senhora nasceu na Rússia sem ter pedido para nascer na Rússia e nem tem de estar isso em causa. A senhora deve ter, as pessoas devem ter orgulho em ser russas. Quem nasceu na Rússia deve ter orgulho de ser russo, da mesma forma como quem está em português deve ter orgulho de ser português e de ter orgulho no país onde nasceu, ou quem está no Brasil também é a mesma coisa. Mas quer dizer, a pessoa por ter nascido num determinado país deve pagar por isso, deve ser censurada, deve ser cortado todos os seus acessos. Mas nós já vimos a gravidade das situações em que estamos a entrar. Espero que alguém levante esta questão, porque isto realmente é de uma gravidade extrema. E é muito importante que, sinceramente, aquilo que eu apelo é que quem representa este tipo de clientes, clientes russos, no espaço europeu, lancem a bomba atómica e têm a de esgotar, como estão com particulares que não foi um ato diretamente tomado por uma autoridade da União Europeia, então não podem ir diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas podem usar o acórdão que eu referi, que eu depois vou partilhar convosco, podem usar o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia para invocar o raciocínio que aqui é feito e a fundamentação que aqui é dada e para tentarem fundamentar nos meios nacionais, porque só podem recorrer não ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é uma instância do Conselho da Europa, para lá chegarem, primeiro vão ter de passar, ou então também podem impugnar certos atos, também podem chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, colocando em causa o ato administrativo dos bancos ou qualquer outro ato que seja proveniente de uma autoridade portuguesa e podem usá-lo para justificar que está a ser violado o direito da União num caso desta natureza. Portanto, eu acho que devem pôr a carne toda no assador, acionem a bomba atómica, porque aquilo que as autoridades de Estados-membros da União Europeia precisam é de serem condenados, anular todo este tipo de ações absolutamente inqualificáveis, xenófobas, acima de tudo, também contra as pessoas que têm a nacionalidade russa e a indenizar todas estas pessoas. Quando começar a ser assim, talvez se comece a perceber que as pessoas não podem constar mais neste tipo de listas com base em artigos da Wikipédia, nem com base em artigos provenientes de sites e de agências noticiosas, que ninguém sabe quem são os seus financiadores, ninguém sabe quem são os seus gestores, ou seja, que ninguém sabe o que é e a pessoa simplesmente decide criar conteúdos. Eu posso ir à Wikipédia, eu posso alterar conteúdos e a administração da Wikipédia, se entender que aquilo vai favorecer uma determinada narrativa ocidental, entende que aquele conteúdo é genuíno. Resumindo, o Conselho da União Europeia usa aquilo como prova. Mas vocês já conseguiram perceber a gravidade que é a nível de manipulação de provas para poder incriminar alguém, para poder estragar a vida a alguém. É para se ver a forma como isto funciona. E depois lá está. E depois é a forma como os próprios tribunais têm de conseguir atuar e punir devidamente quem tem de ser punido. Portanto, é sem sombra de dúvida o conselho que eu posso dar é claramente esse. Eu vou falar sobre a questão da Geórgia num destes dias, sem sombra de dúvida, mas sei que alguém me falava aqui, já não me lembro qual era o nome, alguém me falava aqui, por exemplo, da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, a chegada à Índia, a recepção que teve na Índia. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, quem é a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha? Muita gente nem sequer sabe quem é a senhora. Muita gente nem sequer sabe, ou quando a conhecem pelas gafes. E quer dizer, depois a senhora chega à Alemanha, é apenas mais um funcionário proveniente de um governo ocidental e de uma Alemanha que já não tem nem de perto nem de longe o fulgor que tinham noutra altura. Esse tema, portanto, lá está. Acho que só deveria embaraçar a própria Alemanha, mas a senhora provavelmente, com a falta de noção que tem demonstrado relativamente a um conjunto de observações que fazem, que tem feito ela e o seu país, acha com certeza que aquilo é uma vitória. Mas quer dizer, sim, estavam lá três agentes das forças de segurança. Eu vi o vídeo
É apenas alguém para garantir que a senhora vai ser recebida e que vai ser escoltada a ponto final, e depois alguém vai reunir com ela e vai fazer algum tipo de intervenção oficial com ela. Agora, vamos lá ver, a Alemanha não tem peso nenhum. Com a Angela Merkel ainda se tentou aqui, até a Angela Merkel ainda se começou por aqui a tentar levantar de alguma forma o valor da Alemanha, concordo só não com as ações, mas a verdade é que nós hoje olhamos e nós temos gente à frente dos negócios estrangeiros da Alemanha, de Portugal, de onde mais? De um conjunto de outros países da União Europeia, mas eu cito pelo menos estes dois, da Alemanha e de Portugal, que têm tanto carisma, que têm o mesmo carisma de uma batata. Ou seja, que não tem grande carisma, nem de perto nem de longe. Portanto, é um tubérculo, quer dizer, não é apenas nada mais que um tubérculo, e repetem hum, a mensagem que interessa enviar. Por exemplo, ainda aqui há poucos dias ouvi Gomes Cravinho falar das questões relativamente à Ucrânia e aquilo que eu vejo é apenas a tradução daquilo que é o New York Times e o Washington Post. Portanto, e há muita gente que naturalmente tem a necessidade de querer mostrar serviço para o exterior, porque estes cargos ministeriais naturalmente têm duração curta e nunca se sabe que porta é que se pode abrir de hoje para amanhã. Portanto, quem for um bom cumpridor de ordens aumenta a probabilidade de ter uma porta aberta no futuro. Portanto, Portugal pensa zero, rigorosamente zero. A política externa portuguesa simplesmente não existe. Há um único mandamento para a política externa portuguesa, que é algo tão simples como seguir aquilo que os nossos patrões nos dizem, e depois aquela boa maneira portuguesa, não vamos arranjar aqui grandes problemas, não vamos fazer grandes ondas, deixa-nos andar, e se calhar ainda há aqui mais um cantinho aqui, para um ou para o outro dos nossos, para se conseguir desenrascar. Portanto, mas é exato, sem ofender a batata, senhora Helena Batista, é mesmo isso. Tem o carisma de uma batata. A pessoa ouve-os falar, adormece, a pessoa não liga, já sabe que não vão trazer nada de novo, vão apenas traduzir aquilo que já foi preferido num grupo de reflexão qualquer, ou seja, tem menos carisma que qualquer grupo de reflexão alimentado e financiado pela Casa Branca. Portanto, e basicamente o que é o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros? Não existe. Simplesmente não existe. Portanto, sim, pode ser uma batata podre, é verdade. A boa batata é bem boa e podia até ser batata doce, é verdade. A minha preferida, de longe. Mas nem sequer isso, ou seja, são um tubérculo que está ali a crescer e a desenvolver-se e não passa disso mesmo. Vai passar a vida a ser um tubérculo e pouco mais do que isso. Portanto, isto quanto a este tema. Depois um outro tema já me perguntaram por aqui, acho que foi o senhor Jamie Tinker que me tinha deixado aqui uma indicação relativamente ao famoso vídeo que tem sido veiculado de um soldado, de um alegado soldado ucraniano. Atenção, estas não são só as minhas palavras. Vejam como é que a notícia foi coberta pelo Guardian. Ah, o Guardian, Sr. Rui, quem era o anterior Mené? Pois, o problema é esse, é que era mais um irrelevante. Da mesma forma que eu olho para a pasta da defesa e quer dizer, eu penso na senhora que tem uma tese de doutoramento sobre transexuais e as Forças Armadas Portuguesas, e isto é o suficiente para capacitar alguém para reconhecer a capacidade de alguém como dirigente máximo da defesa em Portugal. Agora, o que é que essa senhora tem para dizer? Qual é que é a estratégia para a defesa? É a mesma que a dos negócios estrangeiros. Cumprir ordens, seguir as instruções que vêm da NATO e que vêm de Washington e pouco mais do que isso. Portanto, é apenas dar seguimento e cumprir, ponto final. Depois, qual defesa? Nós não temos defesa, a verdade é essa. Bom, mas basicamente nós vimos um célebre vídeo de um indivíduo que, volto a dizer, não sou só eu que o digo, é também o The Guardian, que qualifica hum, um vídeo que tem sido difundido e que eu partilhei no meu canal de Telegram como sendo um alegado ah, militar ucraniano que terá sido assassinado na qualidade de prisioneiro de guerra por militares russos. Reparem que o alegado e o terá, ou seja, o tipo de linguagem probabilística, sem haver uma convicção factual e científica daquilo que é alegado. Vejam, era sim senhor, senhora Fátima Paulo Duarte, agora que falou, era sim senhor, Augusto Santos Silva, para se perceber também a relevância que o senhor teve no cargo.
A melhor coisa que conseguiu fazer foi uma tentativa de piada com a gravata quando esteve com Lavrov em 2021. E basicamente esse vídeo, que muitos estão aqui a causar uma tremenda histeria, a dizer que são crimes de guerra, que foram cometidos contra um indivíduo que estava em Bakhmut, e que terão sido, e que foram os russos, mais um crime russo e tudo mais. Vejam um vídeo. Ponto número um. Vejam esse vídeo e para já digam que, com base naquele vídeo, conseguem perceber que aquilo aconteceu em Bakhmut. Ponto número um. Aquilo que as pessoas veem no vídeo é mato, é floresta, é mato, o que quiserem chamar. Pode ter sido filmado em Bakhmut, como pode ter sido filmado no Monsanto. Não existe nada que consiga confirmar que aquilo decorreu em Bakhmut, como estão a tentar insinuar. Agora que Bakhmut está muito perto de cair, agora começam a surgir este tipo de insinuações. Eu não estou a dizer que não aconteceu em Bakhmut. Estou a dizer que, do ponto de vista temporal e factual, subitamente surgem casos em Bakhmut, que é logo na altura mais crítica em que as Forças Armadas ucranianas estão a viver em Bakhmut. Portanto, é logo nesta altura. Não estou a dizer que não aconteceu, o que estou a dizer é que como é que as pessoas conseguem dizer com toda a certeza, que aquele ato teve lugar em Bakhmut? Provem que aquilo aconteceu em Bakhmut. Ponto número 1. Ponto número 2. Digam-me, assegurem-me que quem assassinou aquele homem que foram soldados russos. Ou que foram soldados da Aliança Russa. Ou soldados das Forças Armadas Russas, ou soldados chechenos, ou soldados os combatentes do Grupo Wagner. Portanto, os mercenários do Grupo Wagner garantam-me que quem terá cometido um homicídio foram aqueles homens ligados à Rússia ou ao Grupo Wagner. Provem. Quem alega um facto tem de o provar. Isto não é chegar aqui e dizer foram os russos e foi em Bakhmut. Provem que foi ali que aconteceu aquele crime e provem que foram os russos ou que foi alguém pró-russo que, de facto, cometeu aquele ato. Ponto número 3. O contexto. O que é que antecedeu aquele vídeo? Ponto número 4. Era importante perceber, à partida parece, que de facto que o homem terá sido abatido ou terá sido executado. Mas nós não vimos pela imagem sangue, nós não vemos qualquer tipo de lesão provocada, portanto, é preciso demonstrar que, de facto, aquele homem foi assassinado. Ponto número 4. É preciso garantir qual é a identidade dele. É que eu já vi 2 identidades diferentes que lhe foram atribuídas. E já há até quem diga que naquele vídeo se está a falar não necessariamente russo, mas está a falar-se ucraniano. Senhor Rui, vê-se sangue ou vê-se algumas coisas de vermelho, mas não se vê propriamente algo que permita não deixar dúvidas quanto ao ser sangue. E nós temos um vídeo em que supostamente alguém disse Slava Ukraini. E como consequência disso, aquilo que se está a sugerir é que aquela pessoa foi executada. Vamos lá ver uma coisa. Sr. Chemitica, não vamos entrar em ironias, não sei se pode ser ketchup, eu não sei o que é que pode ser. Naturalmente que eu estou a abrir vários cenários com base nas imagens que nos foram apresentadas. E com base nas imagens que nos foram apresentadas, nós não sabemos sequer quem foi a pessoa que é mostrada no vídeo, nós não sabemos quem é que supostamente terá executado aquela pessoa, confirmando-se que a pessoa foi realmente morta, não sabemos o local do vídeo, não sabemos sequer quando é que aquilo ocorreu e temos pelo menos 2 identidades que já são atribuídas àquele homem e há até quem já diga que aquela pessoa, na verdade, terá sido ou terá tido algum tipo de envolvimento e de ligação aos russos. Envolvimento, não no ato de execução. Ou seja, há mais perguntas do que respostas. Aquilo que me espanta é que, subitamente, surja tanta gente com tantas certezas a afirmar que foram russos, a afirmar que foi em Bakhmut, a afirmar que aquele indivíduo era um sniper voluntário acho que era do 30º Batalhão, qualquer coisa por aí fora. E depois temos ainda outra questão, que é, nós
subitamente, assim que surge aquele vídeo, automaticamente criaram logo um conjunto de ícones e de logotipos. Logotipos a querer criar, a querer fazer da pessoa um conjunto de um mártir, um ícone, logo para poder difundir-se e disseminar-se nas redes sociais. Ou seja, com tanta coisa que já aconteceu, ninguém criou esses ícones. E agora, subitamente, é lançado o vídeo e depois surgem logo 3 tipos de ícones diferentes. Portanto, há aqui um conjunto de situações. Eu volto a dizer, eu não vou estar aqui a dizer que é a mentira, que não aconteceu em Bakhmut, que o homem não foi assassinado, que o homem não é quem diz ser. E há uma coisa que eu tenho a certeza, que as pessoas têm de fazer prova daquilo que estão a acusar. E se as pessoas estão a dizer que isto ocorreu em Bakhmut, foi aquela pessoa com aquela nacionalidade e que foi assassinada por russos ou por pró-russos, então, por favor, façam questão de demonstrar que sabem que isso realmente foi assim. Porque, caso contrário, nós continuamos aqui com uma série de acusações em vão e que estão a ser imputados atos que as pessoas ou que determinadas pessoas não cometeram. Agora, se vocês me perguntam, foram cometidos até ao momento crimes de guerra por russos? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que sim. Porque em contexto de hostilidades, todas as partes acabam por cometer excessos. E quando não são excessos, acabam por cometer crimes de forma verdadeiramente grosseira. Portanto, como não há santos num contexto destes, nós temos naturalmente de exigir a responsabilidade de quem está, quer em Moscou, quer em Kiev, para poder exercer a sua ação de fiscalização e a sua ação punitiva. Portanto, claro, como o Elgan Raffé diz, em todas as guerras há atrocidades e aqui não seria exceção. Ou seja, aqui, por isso é que eu digo, eu não entro na demagogia de dizer, não, os russos não cometeram crimes de guerra. Pelo amor de Deus, isso não existe. Da mesma forma como também não entro na questão de, ou de dizer, os ucranianos não cometeram crimes de guerra, ou então, não, eles cometeram porque estavam a defender-se. Não. Isto é demagogia, isto é desonestidade, isto é o que lhe quiserem chamar. Mas isto não existe. Não existem anjinhos, não existem santos. Portanto, não vamos acreditar nisso. Bom, e basicamente, estes eram os temas que eu gostaria de vos tratar hoje. Vou começar. Eu vou começar a preparar mais outros temas. Vou falar também da Geórgia. Vou preparar o famoso, aquele célebre direto que, em princípio, nós vamos ter na sexta-feira com o Miodrag Zarkovic. E agradeço já a todos, desde já pelo interesse, pela participação, pela intervenção, pelas questões, pelas dúvidas que deixam, pelos contributos também do ponto de vista financeiro que dão, quer através do YouTube, quer através do Revolut, do PayPal, do MBWay, todos aqueles que deixam sugestões também. E também, para todos os efeitos, eu gostaria ainda também de vos lembrar novamente que estão abertas as inscrições para o curso O Sistema Político da China, nos próximos dias 1 e 2 de abril. Portanto, quem tiver interesse, que faça o favor de enviar várias questões, os pedidos de inscrição e que, para todos os efeitos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto nestes mesmos vídeos. E aqui o Sr. Dr. aqui o Sr. Jorge Pereira, para terminar, pergunta-me se eu ouvi dizer que os vistos dos ucranianos que estão na Alemanha estão a terminar e que os alemães vão mandar o pessoal para a Ucrânia para voltarem, têm que pedir visto de trabalho. O que lhe posso dizer, Sr. Jorge Pereira, é que no Reino Unido essa questão foi posta ainda com Boris Johnson. Ou seja, ainda com Boris Johnson, houve a situação, ponto número 1, em primeiro lugar, de atribuir a quem é que se iriam atribuir vistos, porque tinha de haver, não podiam ser todos aqueles com base apenas na nacionalidade ucraniana, toda a gente a poder entrar, mas tinha de se demonstrar efetivamente que se reuniam as condições para se serem considerados refugiados. E depois era o que fazer com estas pessoas. E o que fazer com estas pessoas é simples. Eu acho que também muita gente aqui em Portugal, quando as pessoas continuam a dizer que têm de olhar para os refugiados para resolver a demografia e questões do mercado de trabalho, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é um refugiado. Vão ver a lei do asilo a portuguesa, por exemplo, e vão ver que o estatuto de refugiado e o estatuto de asilo
só existe para ser atribuído temporariamente, porque o objetivo é que, mais tarde ou mais cedo, que as pessoas sejam obrigadas outra vez a retornar às suas origens. Portanto, olhar para o Estatuto do Asilo ou para a qualidade de refugiado e querer usar um refugiado para resolver problemas de natalidade e problemas do setor do mundo laboral, eu peço imensa desculpa, mas isto é uma vez mais estar a ser desonesto e não ter a mínima ideia de para que é que serve um instituto, um conceito como este, como é o do asilo. Isto é para ser conferida proteção temporária. E para ser conferida proteção temporária, que mais tarde ou mais cedo vai fazer com que a pessoa tenha de regressar à sua terra. Para quê? Para ajudar a sua terra outra vez a ser reconstruída, a reerguer-se. Agora, que me digam, enquanto a pessoa cá estiver, devemos capacitá-la, devemos ajudar as pessoas, sem sombra de dúvidas. Como é que as pessoas regressem para os seus locais de origem, devidamente capacitadas para poderem ser uma mais-valia na recuperação do seu país. Agora, resolver problemas demográficos e para resolver também problemas do mercado de trabalho. Não, isto é estar a misturar conceitos, é estar a misturar realidades. Portanto, uma vez mais, o meu muito obrigado. Uh, Sr. Susana Rodrigues, eu não simpatizo com Trump. Pergunta à Sra. Susana Rodrigues, sei que não simpatiza com Trump, mas acha que ele realmente conseguiria acabar com esta situação rapidamente. Sra. Susana Rodrigues, eu posso lhe desde já dizer que, na minha opinião, Trump foi o melhor presidente dos Estados Unidos dos últimos 40 a 50 anos. Pronto, e acho que por aqui, incluindo já o Joe Biden, aliás, nem era preciso, porque eu acho que é mais do que óbvio, do que evidente, que é difícil ser-se pior presidente do que Joe Biden. Senhora R, muito obrigado pelo seu contributo, agradeço bastante o contributo que faz. Portanto, a meu ver, o ex-presidente Donald Trump foi uma agradável surpresa, porque foi, volto a insistir, o melhor presidente dos Estados Unidos dos últimos 40 a 50 anos. Senhor Jorge Pereira, candidatura a primeiro-ministro. Ui, neste momento não estou envolvido em nenhum tipo de projeto político. Nunca digo nunca, porque sei muito bem que as coisas de hoje para amanhã, o convite certo, com o desafio certo, com as pessoas certas e com os ideais certos, não me parece que tenha condições para dizer que não. Agora, se me perguntar se eu tenho neste momento alguma coisa em vista, ou se estou envolvido em alguma coisa, digo categoricamente não. Não estou envolvido em rigorosamente nada. Mas também não sou aquele tipo de pessoa que se oferece para poder ser útil no que é que seja. Eu espero que as pessoas reparem em mim na esperança de que eu lhes possa ser útil para o que é que seja. Ahm, e também não sou daqueles que vai fazer tudo e vai pôr-se em bicos de pés num qualquer partido à espera que reparem nele para lhe dar alguma coisa. Não preciso disso. Tenho a felicidade de não precisar disso. Se calhar se precisasse de trabalho ou de forma para ganhar a vida, talvez o fizesse e não, naturalmente não condeno que eu faça. Não é o meu caso. Não precisando eu disso. Para mim tudo bem. Portanto, continuo a seguir a minha vida de forma absolutamente tranquila. Agora, Donald Trump, digo, sem qualquer margem para dúvidas, foi o melhor presidente dos Estados Unidos dos últimos 40 a 50 anos. Mas eu diria, de longe, dos mais responsáveis, daquele que tem mais noção daquilo que são os Estados Unidos e daquele que tentou, na medida daquilo que lhe foi possível, fugir àquelas que eram as redes ou as rotinas e as dinâmicas partidárias que fizeram tão bem parte de um conjunto, todas aquelas pessoas que faziam para todos os efeitos forma de manter os presidentes dos Estados Unidos reféns da partidarite. Portanto, era tão simples quanto isso. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Desejo-vos uma ótima noite e até uma próxima ocasião. Uma boa noite a todos.